Himalayas Connection, ligando o Ocidente à cultura ancestral hindu. Yoga, música e informação, todas as quintas-feiras, na mais libertária rádio que existe, Dinâmico FM. Programa produzido e apresentado por Baba Dinâmico. Dinâmico FM apresenta Himalayas Connection. Alá, Kiniranja, Om Namah Shivaya, Om Ganapataye Namaha. Muito boa tarde, ouvintes, ao vivo aqui no estúdio da Dinâmico FM, excepcionalmente com um atraso chato, assim, porque eu tava já com muita saudade de vocês, de estar aqui na Dinâmico FM, falando nesse microfone, mas vocês podem saber, quando acontecer de eu me atrasar, a culpa é do transporte pseudo público, que de público não tem nada e que... Bom, isso é até uma coisa que eu vou me informar, mas a linha Carlos Gomes, olha, se alguém precisa também dessa linha é bom, e a pé, tivesse saído ali da casa dos meus pais a pé, eu teria chegado antes. Mas tudo bem, né? Eu faço aqui um pedido assim de desculpas para quem de repente estava ansioso, já com saudade também do programa e precisou esperar um pouquinho. Hoje o nosso programa, como sempre, é um programa especial, é sempre especial quando temos convidados, e hoje está nos dando a graça aqui novamente da sua visita o Christian, do Feirão das HQs, que eu vou ter a honra de participar de uma edição, a edição agora do dia 13, né, de janeiro. Então, depois de amanhã, sábado, se vocês ainda, claro, vão estar por Porto Alegre, é imperdível passar ali no Disco Bar. Começa às 15 horas e vai até às 18. Sobre esse evento a gente vai estar falando mais durante o nosso programa, né? E quero aproveitar aqui e fazer um agradecimento público ao Povo em Pé, que foi nosso parceiro nesses quase 2 anos de programa. O programa Himalayas Connection vai completar 2 anos em maio, e por mais de ano o Povo em Pé foi nosso parceiro, foi anunciante desse programa, a quem nós, e aí eu falo nós, assim, falo pela família Nath, né, Annapurna Nath e a Lalita Devi também, enfim, a quem nós temos maior apreço e estima, e rogo que no futuro vocês, né, o Povo em Pé volte a ser nosso parceiro nesse programa. Eu agradeço por todo esse tempo em que estivemos juntos, e seguirei recomendando o Povo em Pé como um local de cura, de sanação, a Índia aqui, né? Para quem ficar difícil ir até a Índia fazer um tratamento ayurvédico, o Povo em Pé está aqui, ali na volta do Veludo. Tá? Acessem povoempé.com, ou também consultem o site da Gisele de Menezes, que é uma irmã queridíssima para mim, para esse programa aqui, e as portas estão sempre abertas para vocês, queridos, tá? Povo em Pé, gratidão por tudo. E gratidão ao Christian pela presença aqui no nosso programa mais uma vez. É sempre uma satisfação receber o amigo e grande incentivador da cena artística, né? Por isso e pelo convite que me foi feito, eu já agradeço aqui, né, para todo o público. Seja bem-vindo, Christian. Obrigado, Adi. Sempre um prazer, uma honra voltar aqui aos estúdios da Dinâmico, que é uma rádio liderada pelo Cláudio Cunha, pessoa que também dá muita força, sempre deu, desde os tempos da Ipanema, para a cultura local porto-alegrense. E é muito bacana voltar aqui e falar sobre o feirão que vai ter agora, como tu bem falaste, agora no sábado, próximo sábado, dia 13, ali no Disco Bar, que é um lugar bem bacana, um lugar coberto, quer dizer,
Pode chover, pode fazer calor, os artistas estão protegidos. É um lugar climatizado, tem ar-condicionado, ventiladores e tal. É muito bacana. E essa vai ser a nossa 29ª edição, Ad. Então a gente já está aí fazendo esse projeto há quase 2 anos. Fizemos algumas edições fora de Porto Alegre. Fizemos em Novo Hamburgo. Fizemos em outros locais aqui dentro de Porto Alegre. Nascemos no Café Cartoon, que essa semana se despede de Porto Alegre. Um abraço para o Guilherme Mugem também. Em breve, provavelmente, vai ter um novo local para receber o pessoal das artes, etc. E teremos agora, nessa próxima edição, 6 expositores. Dentre eles, o nosso apresentador aqui, o Ad, que eu conheci numa feira que teve ali no Cartoon. Acabei de falar do Cartoon ali pro pessoal. E eu achei interessante. Eu sei que é complicado pro Ad falar sobre a sua arte, mas como eu não sou artista, eu sou um organizador, eu posso falar da arte de quem quiser, né? A vantagem da pessoa ser organizador. Eu gostei muito do traço do Ad, que ele gravita entre 2 extremos. Ou a linha clara, muito nanquim, sobre papel branco. Um traço muito, muito delicado. Vocês terem uma ideia, assim, lembrando bastante aquelas capas, aquela arte do Klaus Volkmann dos Beatles, Revolver, achei muito bacana, me lembrou aquilo. E no outro lado ele também usa bastante das cores, que me surpreendeu muito. Na pasta de originais dele tem bastante cores, bastantes figuras humanas. Eu achei muito bacana esse contraste. Aí conheci o Ad, acho que foi, não me lembro bem, acho que outubro, novembro do ano passado. Marquei, anotei o nome, pedi contato, e para mim vai ser uma felicidade ele estar lá participando junto com outros 5 artistas. Acho bom mencionar eles um pouquinho, né? Claro, por amor, faça isso. Tem a Aline BS, a Aline de Borba Chons, que é uma artista nova. Ela tem um traço bem característico, muito colorido. E o que me chamou a atenção na Aline foi que a gente gravita em vários eventos, né? Como a Comic Con RS, como a Anime Extreme, outros eventos de Anime Buzz e tal. E o que me chamou a atenção na Aline foi o cuidado que ela tem com o seu material. Ela nunca está parada no seu stand, na sua mesa, ela está sempre arrumando, sempre cuidando, sempre mexendo, procurando uma melhor disposição. E isso é uma coisa interessante para o artista, né? Saber administrar, porque a Aline ela não faz a arte somente no papel. Ela coloca em canecas, coloca em outros suportes, coloca em bottoms e tal, em tecido. Então, para cada um desses suportes é necessário um cuidado especial. E a Aline ela tem esse cuidado. Também a Aline é uma pessoa que a gente estava marcando faz tempo para ir no feirão. Vai ter o pessoal da Happy Art, que é um pessoal que customiza canecas na hora. Eles vão levar a máquina lá, vão colocar a máquina à disposição. Se tu tem uma imagem de qualquer que seja, que tu quer colocar na hora em canecas, tu pode botar para eles lá, eles fazem na hora. Se tu tiver mais tempo, tu pode encomendar outros suportes, almofadas, banners, em tecido, qualquer coisa que exija sublimação, é Happy Art. A gente vai ter também o Itapa Rodrigues, que eu conheci na Parada Gráfica. O Itapa é uma pessoa diferente, porque ele é um artista gráfico formado e ele tem uma pegada muito visceral, mas não é aquele visceral pelo visceral. Tu vê que atrás daquela visceralidade dele existe uma preocupação teórica. Então ele une aquela explosão de criatividade com uma base teórica que ele adquiriu estudando. Então isso é importante também. Tu vê assim, tu conseguir identificar que além da explosão de cores e de sentimentos numa arte, tem uma coisa mais teórica. O Itapa também vai estar levando sua primeira HQ artesanal, que ele fez em casa. Imprimiu todas as páginas, fez um tratamento químico das páginas. Tá bem interessante. Eu estou muito curioso para ver essa HQ
lá ao vivo e a cores. Também vai ter o Thiago Krenin, que é um cara muito querido do meio dos quadrinhos aqui de Porto Alegre. Todo mundo conhece o Thiago, é impressionante. E ele tem uma receptividade, um bem tratar com as pessoas maravilhoso. Ele é um artista gráfico, vai estar levando suas 2 HQs agora. Ele trabalha na TVE ali. Então ele é um cara muito, muito querido e muito faceiro com a sua arte. E por fim ele está levando o Rafael Martins da Costa, que é um professor de Bento Gonçalves, que eu conheci agora mês passado, numa feira, que ele trata muito a questão histórico e geográfica. Ele é professor dessas matérias de humanas, história, geografia, se não me engano, e ele faz HQs com a ambientação nos 7 povos das missões, tratando a geografia, a imigração, a relação do homem com o meio ambiente. Uma HQ muito interessante, feita totalmente por ele. Então tu vê assim, são 6 artistas de várias origens, várias tendências, e trazendo sempre novidades, né? Então é esse o intuito do feirão. A gente agora em março vai fazer nosso 2º aniversário. A gente vai fazer uma edição especial, não podemos adiantar ainda as surpresas. Nós vamos ter 3 surpresas bem bacanas em março. O feirão ele vai crescer um pouquinho mais, vai manter a sede no disco, mas vai tentar algumas coisas diferentes, aproximar de outros públicos. Então a cada edição o feirão vai ficando melhor, vai ficando não maior. O nosso objetivo não é ser o maior evento de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, porque não é esse o nosso foco. O nosso foco é ofertar o espaço todo mês para que os artistas das mais diversas tendências e técnicas possam ofertar o seu material e também fazer esse networking. Então, vários outros projetos estão saindo do feirão, porque tem um cara que desenha, vai outra pessoa que tem um roteiro bacana, vai outra pessoa que sabe como imprimir, como distribuir. Então isso vai se montando. E eu fico faceiro que lá pelas tantas eu fiquei sabendo de alguns 3 amigos que estão fazendo HQs para esse ano, de ideias que nasceram no feirão e que vão ser lançadas agora no feirão. Então é esse network, assim, é o artista sair de casa, mostrar sua arte para outro que tem um roteiro, desenvolver em conjunto e fazer um produto novo. Porque eu acho assim, que é essa novidade dos quadrinhos. Nada contra a Marvel, DC, eles têm o seu mainstream, vendem muito através de HQs e de filmes também agora, a partir dos anos 2000. Porém, organizamos o som agora aqui. Porém, as novidades elas não estão vindo mais da Marvel e DC e das outras grandes, estão vindo dos pequenos. Então, as temáticas diferentes, as temáticas ligadas às mulheres, as temáticas ligadas ao bullying, as temáticas ligadas até a outras coisas diferentes, por exemplo, faroeste. Tendo um grande revival do faroeste nas HQs independentes. Provavelmente isso vai se refletir ao longo prazo nas mainstream. Porém, a gente está vendo aqui que tem 3 ou 4 HQs que já passaram pelo feirão, outras que vão passar, com a temática de faroeste. E o faroeste de crianças, o faroeste de animais, de gatos e ratos, a temática faroeste de uma maneira geral. Então a gente vê que é isso, é mais ou menos por aí, é por aí que a gente está oferecendo esse espaço já há quase 2 anos. E o próximo feirão, agora sábado, vai ser bem bacana, porque sempre é bacana. Eu sempre gravo um vídeo de apresentação do que as pessoas estão ofertando, né? Para contar um pouco da sua história, os projetos futuros, que está disponível também na página do Feirão dos HQs, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, assim, vai ser uma festa te receber lá,
mais esses outros 5 artistas expositores, e vai ser mais um belo encontro, como todos são. Maravilha, Christian, maravilha. Vou aproveitar, vou dividir aqui o mesmo microfone que o Christian e aproveitar para fazer uma pergunta, porque enquanto tu falava, me ocorreu a curiosidade, assim. Citaste as 2 gigantes desse mundo, né? Marvel e tal. E qual é a outra? DC. Isso, Marvel e DC, tá. E quem são essas pequenas? Quem hoje aqui no Brasil produz HQs? E aí quero fazer uma pergunta porque quem está nos assistindo, claro, tem uma ligação, seja hoje no programa de hoje, seja pela ligação dos HQs, ou porque, enfim, já acompanha o Himalayas Connection há muito tempo, mas tudo se conecta. Né? Mesmo no programa que tu teve aqui, a gente conseguiu fazer um traço entre os Siddhas, né, os yogis super poderosos, e o que seria uma possível origem dos super-heróis, dessa coisa de poderes. E a gente falou isso daí tem tudo a ver com yoga. Então, às vezes a pessoa, ela não necessariamente ela desenha, mas ela cria histórias, ela escreve fanzines, ela tem publicações caseiras. Então, nesse segmento, hoje, quem quiser fazer uma HQ em casa, como esse artista aqui que tu falou, que fez uma HQ em casa, o que a pessoa precisa? Assim, Adi, quem está fazendo HQs, essas pequenas aqui no Brasil, assim, durante muito tempo a gente teve várias iniciativas, como aqui em Porto Alegre, teve o tal do FUNPROARTE, tem ainda. Então, não só em Porto Alegre, São Paulo, Rio, aqui em Cachoeirinha, Gravataí, também pequenas iniciativas que dão esse apoio. Porém, de um tempo para cá, eu acho que de uns 10, 15 anos para cá, essas iniciativas elas vêm cada vez mais minguando ou tendo um recuo de apoio por parte do público, do incentivo, do dinheiro público, né? As alternativas que se apresentaram foram os tais financiamentos coletivos. São sites como Catarse, como Apoia-se, entre outros, onde a pessoa ela coloca a sua ideia ou alguma, no caso específico das HQs, coloca uma espécie de amostra grátis, algumas páginas ou um capítulo, e pede apoio para que o seu meio social de amigos, etc., ajude a financiar essa HQ. Então, quando a porta do apoio público à cultura se fecha, os artistas criaram, ou digamos assim, o mercado teve que se adaptar a essa necessidade. Algumas edições bem produzidas no Catarse, já com uma edição já concebida para o público grande, algumas edições elas são compradas por editoras grandes do Brasil. A Companhia das Letras tem selo de HQs, existem outras que só trabalham com isso, tem a Jupati, tem a Mino, tem várias outras que já pegam esse material com sucesso e aí sim distribuem para livrarias, etc. e tal. Então é mais ou menos esse o caminho, assim. A pessoa geralmente começa em casa, vai criando a sua base social de apoio, faz uma página ou um site, aumenta isso, essa possibilidade, aumenta o seu público, oferece alguma coisa no Catarse, ou eu falo Catarse porque é o mais conhecido, né? Mas assim, em sites de apoio coletivo, financia geralmente a sua HQ, e caso essa HQ tenha uma boa visibilidade no meio dos quadrinhos, as grandes editoras de livros, que geralmente têm um selo de HQ agregado, compram essa edição, aí geralmente colocam um material extra, colocam desenhos, colocam roteiros,
para que fique um material mais encorpado e também diferente daquela primeira HQ financiada pelo Catarse. Então, mais ou menos é esse o caminho que os independentes estão chegando até o grande público. Onde é que o Feirão entra nisso? Ele entra no segundo degrau, quando a pessoa faz a sua primeira HQ e quer ter a receptividade do público, para que o artista possa sentir o que tem de bom, o que tem de ruim, o que pode melhorar, o que está legal, né? É esse o termômetro de eventos como o Feirão. Pois é, interessante, enquanto falar, essa independência ela vai até a pessoa entrar na esfera de uma editora, então. Sim. A partir daí a independência é relativa. Não, a partir daí, caso aí vai muito da postura do artista e dos termos que ele negocia. A gente sabe, por exemplo, que teve pessoas que saíram do mercado independente, chegaram até as grandes editoras e conseguiram, através da venda que eles tiveram, manter a sua independência. Então, aquele projeto que já veio bacana do Catarse, chegou na editora, deu o boom, e esse boom de vendas propiciou que o artista mantivesse a sua linha independente. Olha, vou fazer o quadrinho XYZ, porque o meu primeiro já veio assim e deu certo. Agora, algumas vezes isso não acontece. A pessoa ela vai para uma editora grande e não acontece, e aí ela vai meio que ficando amarrada. É tudo uma questão de se o mercado vai consumir ou não. Eu perguntei isso porque a impressão que dá é que a pessoa, claro, o artista se fosse um músico diante de uma gravadora, muitas vezes o músico ele fica pequenininho, né? Então, não é um músico ou o artista que vai chegar dizendo, olha, eu quero receber tanto pela minha história. Me parece que justamente eles meio que, sei lá, vão dar um preço ou vão pagar quanto eles quiserem pela história do cara. Não, tu sabe que... E aí que fica a minha curiosidade e até talvez um dilema, porque a pessoa, ela quer criar histórias, e isso é a vida dela, mas como toda e qualquer pessoa, ela precisa sustentar um modo, um estilo de vida. E muitas vezes o que poderia ser um sonho pode representar muitas vezes uma amarra. Uma amarra, né? Ficar preso àquilo ali. Então, por isso que eu chamei a pergunta pro lado ali da independência, né? Ou até quanto tempo, de repente, quanto um artista consegue, né, se manter independente diante dos grandes tubarões, né? Porque assim, sabe que até o próprio financiamento coletivo, ele fornece uma independência pro cara. Porque assim, ele já fez a sua HQ, teve sucesso através de um site de financiamento coletivo, já vendeu para a sua base, as pessoas que compraram, já teve o seu retorno, já teve o seu lucro. Então, a editora ela vai comprar aquilo que já deu certo. Se ele não quiser vender para a editora, ele vai seguir no financiamento coletivo. Ele tem essa alternativa hoje em dia. Olha, eu não preciso da editora, porque eu já tenho a minha base de fãs, as pessoas que já me financiam, já conhecem meu traço, sabem minha qualidade. Ele pode dispensar esse tubarão atualmente, porque existe essa alternativa do financiamento próprio, do do it yourself, aquele do movimento punk, né? Eu estou fazendo com a minha patota está me sustentando, claro que é uma patota imensa de milhares de pessoas. Sim. Mas a editora, se quiser, vai comprar nos meus termos, senão vou seguir fazendo. Show, maravilha. Olha, eu não sei quantos hoje estão conseguindo manter-se nesse nível, mas rogo assim que isso aumente e muito, porque quanta gente boa por aí, né, Christian, que não tocou adiante a sua história, o seu dom, a sua, né, por conta, enfim, da vida, do custo. Conheço o Dadinho. Dadinho é um baita guitarrista. Hoje é um baita motorista de táxi, mas seria um baita de um guitarrista.
Essa questão... E por aí vai. Então, eu acredito que, claro, isso vai acontecer também no universo das artes gráficas. Enfim, muitas vezes a gente tem aquela arte para nós ali, conosco, porque a gente sequer tem ideia do quão bom é. Eu não fazia ideia que eu fosse alguma coisa ou grandes coisas de artista, até o Mano João, querido, já falecido, que era amigão do Dadinho, aí me dizer na época, dizer assim, me chamavam de Dragão, dizer, Dragão, tu desenha pra caramba, Dragão, teu traço é ótimo. Aí ele pegou um pincel e me demonstrou assim, né, pegar um pincel pela pontinha, e ele falou assim, Dragão, tu tem um traço super fino, tu desenha assim, ó. E eu, comigo mesmo, não fazia a menor ideia. E ele foi o primeiro cara que disse, ó, pode botar teus desenhos na rua, vai, senta na rua, bota um pano com as tuas artes, porque tua arte é boa pra caramba. E eu, mano, então tá, né? Vamos fazer, eu acredito. Daí que eu te contei naquele programa que eu ia passar pela Europa, eu tava indo pra Índia, era mais uma temporada. Levei minhas artes e comecei a expor em Amsterdã. E foi o melhor lugar que eu podia ter escolhido para colher uma boa impressão, né? E, bom, passado anos depois, vários locais, muito eu expus nas calçadas, né? Uma coisa até bem marginalizante, porque poucas são as pessoas que têm a disposição de se abaixar para, sabe, até a tua altura ali e ver o que tu tá fazendo. Então, mas ao mesmo tempo é poesia pura, né? É lindo. Eu particularmente, eu olho para trás toda a trajetória, as calçadas que eu sentei, as feiras como artista convidado que eu expus, Floripa, os esquetes ali na hora que eu fiz para faturar algum dinheiro, ganhar algum dinheiro lá na Tailândia, que eu não esqueço, 2 rapazes desceram de uma moto, eu estava na frente de uma loja de conveniência, vou te contar agora e contar para os ouvintes. E aí eu estava com o meu bloco de desenho e um carvão vegetal. Eu estava com o bloco de desenho A3 e carvão vegetal, só. Tava ali sentado, aí eles me olharam ali, tu é artista, né? Falei que sim. E ele, faz um desenho nosso aí, se a gente gostar, a gente te compra ele depois. Tá, legal. Aí eles desceram numa moto e eu fiz na hora, um freehand ali da moto, eles na moto e tal. E os dois gostaram bastante e compraram o desenho. Olha aí. E em termos de valores ali da Tailândia foi suficiente para encher 3 sacolas de verduras e frutas e voltar para onde eu estava com os amigos lá acampado com um monte de riqueza. Porque é isso daí, claro, isso é toda uma poesia, mas é diferente quando o cara tem a família, a mulher, a criança, e tem R$2 em casa e precisa comprar fruta e tem que vender alguma coisa da sua arte ali no calçadão de Cachoeirinha ou, enfim, onde a gente morava, ou em qualquer outro lugar. Como isso daí, enfim, e já aconteceu. Então, muitas vezes eu vejo e até partilho da angústia dos outros que ficam divididos entre os seus sonhos e os seus dons com aquela capacidade de conseguir desenrolar e puxa, sabe, de cada 100 músicos, quantos vivem exclusivamente da música, né? De quantos cartunistas que vivem exclusivamente, né, das suas artes. Então, por isso que eventos como esse, sim, são fantásticos enquanto, né, de catapultar artistas. E se a pessoa não tem nem ideia por onde começar, bom que ela saia de casa e frequente, né, enfim, ambientes como esse, vá lá dia 13 para saber mais, ter mais ideias. E aí uma coisa que eu digo sempre assim, para não desistir nunca dos sonhos, porque muitas vezes a gente está estava pertinho, e assim, né? Sobre a questão de
de grana e de viver de arte, etc., o Brasil é um lugar muito complicado para isso, né? Assim, pelo que eu conheço aqui no Brasil, não conheço todo mundo e tal, mas não deve chegar a 100 as pessoas que vivem de quadrinhos ou artes gráficas, exclusivamente disso, eu digo, né? Que produzem só isso, que vivem disso. Porém, geralmente essas pessoas elas estão trabalhando, né? Tem o grosso do seu rendimento, a maior parte do seu rendimento de artes paralelas. Então a pessoa ela não vive dos quadrinhos ou da ilustração, mas trabalha com isso no mercado capitalista normal. Faz alguma diagramação, é ilustrador, é cartunista, trabalha em alguma rede de comunicação, etc. Mas só que ele vai mantendo aquele lado, aquela chama sempre acesa. E isso é importante, tu manter aquela chama acesa. E assim, pelo que eu tenho visto de experiência do feirão e outras feiras que eu visito, etc., como tem várias outras em Porto Alegre, é diversificar a mídia. Então, se tu tem um traço característico bom teu, e se tu for lá, por exemplo, vender só originais, provavelmente tu não vai vender nunca, porque o original é original e deve ser tratado como original com o preço de original, né? O original é uma arte única. Agora, se tu pegar aquele original, um original bacana, 3 colorido, preto e branco, se tu fizer um print dele, ou vários prints em vários tamanhos, ofertando a 5, 7 reais, se tu pegar aquele teu original, colocar numa camiseta por X reais, então tu abre as possibilidades de venda, né? O cara assim, pô, gostei dessa tua imagem, cara, botar numa camiseta, não, já tem aqui. Aí tu oferece uma camiseta lá por um preço justo, a pessoa vai levar a camiseta, e além de levar a camiseta e te dar a tua grana, o que ela vai fazer? Ela vai ajudar a divulgar a tua arte no peito, né? Então, colocar em outras mídias, como a Aline faz e outros tantos fazem, camisetas, prints, cartões postais, aquele tamanho pequenininho, canecas, almofadas, enfim, coisas usáveis, é importante para o artista. Diversificar o portfólio. Chegar somente com o papel original é muito difícil vender. Só isso. Então, assim, é um mercado que ainda está se organizando. Tem muita gente boa fazendo arte de qualidade, os mais diversos estilos. E uma coisa que tu falou agora ali que eu acho importante é o seguinte: a gente que, por exemplo, eu não sei desenhar nada, mas eu sou um grande consumidor. E consumidor não digo pela questão de comprar, mas de estar em contato com as artes, né? Eu estou olhando tudo sempre. E é importante assim que tu vê, não só eu, mas outras pessoas também têm essa percepção, quando tu vê que o artista ele está chegando no ponto, né? Ele está evoluindo e daqui a pouco ele vai. Só que o artista ele não sabe disso. Geralmente ele não sabe disso. E a gente que está de fora já sabe, assim, por experiência, que as outras pessoas seguiram mais ou menos o mesmo caminho, cara, com seu traço, enfim, mas e aí é muito bacana quando a gente vê que a pessoa ela descobriu o seu traço e deu o clique e soube transformar a sua arte num produto vendável, né? Porque assim, esse é o clique onde geralmente trava o artista. A minha arte é como se fosse um filho meu, etc., e filhos e coisas do coração a gente não vende. Ok, não vende, mas tu pode vender uma foto do teu filho, um print da tua arte, né? E potencializar isso. Então essa questão do artista com o dinheiro também é um ponto muito delicado. Muitas vezes os artistas estão em feiras e não olham para as pessoas que estão na feira, ficam em cima do celular, com receio, com vergonha de interagir, vai saber qual é o problema. Mas já que tu está pagando por um espaço numa feira, é o momento de pelo menos tu retornar em dinheiro aquele espaço que tu pagou, para tu não ficar no prejuízo. Se conseguir ter lucro, melhor ainda. Se conseguir ter lucro e o retorno de quem comprou, excelente, porque tu pode avançar, né? Então,
Tem artistas que são exímios vendedores, né? Tem um rapaz que ele é muito tímido, ele é da Serra Gaúcha. E uma vez a gente estava num feirão lá e eu via que na mesa dele a pessoa que parava na frente não deixava menos de 15, 20 reais. E foi, o rapaz vendendo pra caramba. Aí no final do evento eu venho, cara, tu não é assim na tua vida civil? Ele falou assim, mas no evento eu tenho que colocar minha máscara de vendedor e vender minha arte, porque eu estou vivendo disso. Então ele quebrava as barreiras sociais que geralmente ele tinha no trato normal, e ali se transformava no fulano de tal vendedor. Então ele encontrou uma maneira de vender o seu produto. Cada um vai encontrar a sua ao longo do tempo. Só que para tu chegar nesse ponto já tem que ter uma arte consolidada, uma trajetória bacana, que é isso que a gente vê no feirão. Tem muita gente boa por todos os cantos do Rio Grande do Sul. Ontem a gente foi, eu e minha esposa, na exposição do Edu Zucker, em Canoas, bem pertinho aqui. O cara faz um trabalho absurdo, estava meio que escondido até 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás. Agora tu vê, ele resolveu botar a cara a tapa, é um baita do professor, ele tem alunos de desenho, está com uma exposição individual em Canoas, sabe? E daqui a pouco ele vai para outros lugares, está começando pequeno e vai embora. O importante é dar o primeiro giro na roda. Sem dúvida, Cristian. E aí, eu te confesso, tá, que muitas vezes eu vejo artistas fabulosos, gente que eu como artista também olho assim e digo assim, uau, esse cara é que desenha, esse cara é que pinta. E aí fica uns segundos a gente achando que não, mais ou menos o que o Eric Clapton e o Pete Townshend sentiram quando viram Jimi Hendrix lá em Londres tocando guitarra pela primeira vez, assim. Tipo, alguns disseram assim, vamos procurar outra coisa para fazer, ou enfim. Então, alguns artistas, né, vão fazer isso com a gente. E que nem tu mencionou, o cara é professor, né, tem alunos, e agora tem uma exposição individual. Eu, em 2013, 13 de setembro de 2013, eu inaugurei, tive a minha primeira exposição individual. Olha aí. E nem tô lá nesse nível. Então, às vezes eu penso assim, caramba, de repente eu tenho uma dose de pretensão que acaba muito mais ajudando do que atrapalhando. Porque vamos dizer que ter a pretensão de ser um artista, já tá contando. Sim. Porque, e aí foi uma coisa que eu realizei através de muita meditação e, enfim, observação. A capacidade que nós temos, cada um, né, com o seu cada um, de auto-sabotar-se. E eu realizei o quanto eu me auto-sabotava, por exemplo, não pegando os meus originais, não indo a nenhuma galeria de arte. Um lado meu acredita total assim que tem arte para vender em galerias do mundo todo e faturar milhares de euros e viver disso. Outro lado não se dignou até hoje em pisar em tal galeria e mostrar as coisas. Fiquei vendendo adesivo e imã e customizando camisetas mais modernamente. E aí eu vi assim, tô me auto-sabotando potencialmente, mas e olha que eu já tô na rua e né, e aí que vale o negócio de que realmente tem pessoas excelentes, de repente estão ouvindo esse programa agora e são excelentes músicos e não tocam na frente de ninguém, ou são excelentes artistas e não saem de casa para expor nunca as suas coisas, que façam.
que façam, porque vale muito a pena. Né? Assim, eu acho que vou dar contar uma história aqui de um maior artista que se considera hoje, em termos de heróis da DC, né, e também da Marvel, que é o Alex Ross. Ele faz um realismo absurdo, né? Aí, belo dia, apareceu na Amazon um livro com a biografia do Alex Ross, ou coisa parecida. Aí eu, vou comprar. Comprei. E ali tem todos os desenhos de todas as fases do Alex Ross. Desde quando ele era uma criança e fazia desenho com giz de cera, como toda criança faz. Só que qual foi a questão dele? Ele nunca parou. Ele sempre foi evoluindo um pouquinho a cada ano. Então, nesse livro tu vê, desde da arte dele criança, depois adolescente, jovem adulto e agora já um artista consolidado. Então, assim, até o Alex Ross, que é o maior ilustrador do mundo hoje, cujos originais valem zilhares de dólares, ele começou pequeno também, né? Mas então, assim, provavelmente Jimi Hendrix, ele se espelhou em alguém também para começar a tocar e chegar no nível que ele estava. Bob Dylan. Todas as pessoas começam se espelhando em alguém. Eu gostaria de ser como fulano. Só que o tempo vai passando e tu vai descobrindo tua identidade. E essa questão de se auto-sabotar é uma questão muito assim, dentre a soberba e a humildade. É encontrar o velho caminho do meio, né? Tu saber assim, olha, eu sei fazer isso aqui e eu posso chegar lá. Mas só que assim, tu te comparando com os teus ídolos da arte, da música, da fotografia, tu olha assim, tô muito longe ainda, não posso fazer isso. Mas tu te esquece que eles também já passaram por esse mesmo dilema em algum momento da vida. E eles superaram e foram adiante. Saíram de casa, tiraram a sua arte da gaveta, do computador ou do violão, foram tocar para as outras pessoas verem. E o contato com as outras pessoas é que faz o artista melhorar, ou as pessoas melhorarem, né? Por exemplo, cerca de 5, 6 anos atrás, eu não me imaginaria estar onde eu estou hoje, organizando um evento de HQs, dando aula em universidades, como eu estou dando hoje, porque eu era uma pessoa muito tímida, muito fechada, muito reclusa, muito fechado mesmo. Uhum. Só que a vida foi mostrando o seguinte, cara, tu tem que sair de casa, tem que interagir com as pessoas, para tu conseguir vender teu peixe, tu tem que saber falar, e tu tem que conseguir te expressar, e para isso eu fui buscar quem? Fui buscar ajuda nas pessoas que sabiam fazer isso. Fiz curso de oração, de oratória, dicção, todas essas coisas, para melhorar isso. Estou longe do que eu imagino que eu possa ser, mas estou muito melhor do que eu era antes, sabe? Então, eu jamais, 5 anos, 7 anos atrás, me imaginava em abordar um artista numa feira. Eu ia travar. Eu não ia conseguir falar como eu falei contigo no Cartoon. Bom, me mostra aí, deixa eu ver isso aí, vamos conversar então um pouco. Jamais, eu era outra pessoa. Só que a vida foi me ensinando que para eu chegar aonde eu gostaria, eu teria que mudar. Mas só que a mudança ela não é uma mudança da água para o vinho. Ela é uma mudança da noite para o dia, né? do amanhecer. Todos os dias ensinam isso para a gente. Não é de uma hora para outra que sai da noite e vai para o dia. E existe todo um processo que vai tornando a noite mais clara e depois o dia mais escuro. É aos poucos, nada é de uma hora para outra. Com uma fermentação. Exatamente. Mas Exatamente. É isso aí. Então, o conselho assim, que eu posso dar durante esses últimos 5 anos que eu estou mexendo com artes, etc., e relacionamento humano mais próximo é: converse com as pessoas, elas vão te dizer, na imensa maioria das vezes, coisas boas. Quando a gente está fechado, como vários artistas são fechados, vários professores são fechados, vários músicos, fotógrafos, eles vão pensar assim: se eu mostrar minha arte, vai vir paulada, vai vir crítica. E não.
crítica ruim, né? Sim. E não. Na maioria, esmagadora maioria das vezes, vem coisas colaborativas. As pessoas vão te dizer, pô, tá bacana, mas pode ser um pouquinho melhor aqui. Já tentou colorido, já tentou preto e branco. No caso da fotografia, pô, se tu imprimisse tua fotografia um pouco maior, coloca num quadro. Eu falo isso porque a minha esposa é fotógrafa, né? Então ela ouviu muita coisa, mas assim, de crítica pesada mesmo, não chega a 10% nunca. Só que quando a gente não está exposto, a gente tem medo da paulada. E a paulada, de cada 10, uma vai aparecer. E nem dói. Não dói. Não. Sabendo absorver. Dói no ego. Ah, bom. Aí a gente tem que se tratar. Aí tem que né? É uma oportunidade excelente de se tratar. Né? Se tratar o próprio ego. Porque é isso daí, de resto. Se a gente conseguir vencer, muitas vezes, o medo que o nosso ego tem de sair machucado, tá show, sabe? Eu adoro, assim, tem uma referência maravilhosa no Basquiat. Né? Eu assisti o Radiant Child, que é um documentário da vida dele, e tem um filme, né? Que até o Benício Del Toro é um amigo dele, eles jogam basquete e tal. O filme é muito bacana. E o lance dele dormir numa caixa de papelão no Central Park, né? O lance do grafite primeiro, né? Assinando nos muros, passando uma mensagem, e chegar à condição. E aí eu confesso, eu não conheço, não vou saber citar nenhum outro artista de origem africana, negro, que tenha chegado no patamar que ele chegou, de sucesso mesmo financeiro, porque o senso comum, na real, mede o sucesso a partir, né, pelo quanto aquele artista conseguiu faturar, ou quanto é prestigiada as obras dele. Aonde tem fosse um daqueles negócio metálico na rua, lá que tivesse um desenho hoje do Basquiat, então o senso comum pauta o sucesso muitas vezes, mas alguém que, independente disso daí, teve uma trajetória fantástica. E quando penso que, né, aí muita gente, trocentas vezes eu já ouvi isso, mas o artista vai ganhar dinheiro, quiçá, depois que ele morrer, porque para a maioria, quiçá, sim. Mas esse aí experimentou em vida. E onde, de repente, ali centenas vão falhar, prefiro então pegar e ter em vista quem, de certa forma, conseguiu. E ele não se esforçou tanto para ganhar dinheiro. Mas quando ele viu o Andy Warhol entrando no restaurante, ele foi atrás e foi lá levar as artes dele. E quando eu vi isso pela primeira vez, eu me emocionei muito, porque é basicamente o que eu faço. Minhas artes, meus cards, eu comecei expondo em Amsterdã. Eu imprimi fotos, foto do tamanho postal, 10x15, opacas, com bordinha branca. Foto dos meus desenhos, que meu pai amado lá bateu as primeiras fotos. Depois uma amiga, durante a temporada que eu estava lá na Índia, numa máquina boa, ela também bateu os desenhos que eu tinha criado lá, e hoje são originais, que quem quiser comprar um original meu daquela série vai ter que desembolsar no mínimo R$600, que eu não cogito vender nada menos que isso, de um desenho daqueles, que é um A4, técnica base de giz de cera, óleo pastel e nanquim em barra. E até porque agora, com uma filha, eu penso, né? Claro que sim, é a herança da Lalita, é o inventário da Lalita. Te comentava, eu tenho cerca, se for somar tudo que está em cadernos e folhas A3, A4, cartolina, chegar perto de 500 originais. Então
o artista, ele nada numa riqueza incomensurável, que liquefazer em dinheiro, em pecúnia, em moeda, pode não ser fácil, mas quero com essas palavras, e chegando no final do encerramento do programa, que jamais artista algum sinta-se pobre. Não é possível, não permitamos que isso aconteça com a gente. A gente não pode permitir, em algum momento, falo isso para mim também, para me escutar, porque muitas vezes é difícil, artista algum deve em algum momento sentir-se pobre, porque nada e bebe e dorme e acorda num universo que é incomensurável e é muito, 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 muito difícil de ser valorizado, pelo menos dessa forma até pobre. Tu vê que ironia, né? Colocar em dinheiro é uma forma pobre de abarcar o valor ou a dimensão que a arte pode ter. Porque não... o comensurável. Essa vale milhões e essa vale R$10. Como um imã de geladeira meu que eu tanto vendi por aí. Uma coisa bacana, de repente tu se viu, claro, não sabia, não reparou, mas muita gente já me trouxe o feedback assim: vi na casa da fulana, eu fui lá e tinha um imã de geladeira teu. Fui na casa não sei quem e tinha teus imãs de geladeira e os imãs de geladeira. E isso é muito bacana. E particularmente sempre tive nas crianças um público fantástico. E elas não consomem, mas ao mesmo tempo nutrem a alma assim desse artista que vos fala, assim, tremendo. Então, dia 13, daqui a 2 dias, no Disco Bar, por amor, o endereço certinho, Cristian? Rua Lopo Gonçalves 204, das 15 até as 18 horas. O disco ele também oferece o almoço para quem quiser chegar mais cedo, já ir ficando. E quem chegar no final quiser ficar lá no bar também é bem bacana. Fica o convite para todos, apareçam, artistas saiam das suas tocas, mostrem a sua cara, não tenham vergonha. E é sempre um prazer aqui voltar aos estúdios da Dinâmico, conversar com o Ad, dar um oi para o Cláudio. É sempre bom, espero novos convites. Fica um abraço para vocês aí, pessoal. Gratidão, Christian, certeza, já és da casa, virás muitas vezes, sempre fica o convite, tá, enfim, para que tu sinta a vontade de dizer: eu tenho um evento aí, posso ir no teu programa divulgar? Claro, pode sim, sempre venha, tá, é o nosso primeiro programa de 2018, vai ser um ano maravilhoso, vai ser o 2º ano do Himalayas Connection, e o programa vibra para que todos os seres sejam felizes, que todos os seres atinjam a iluminação, vivam em yoga, pelo fim do especismo, tá? Arte, inspiração, criatividade, isso tem uma capacidade de realmente, de fato, mudar e transformar muito mais do que a gente, né, enquanto preso no nosso mundinho, tem capacidade para dimensionar. Nos visitem no feirão agora, dia 13, tá? E num próximo feirão pode ser vocês, né? É isso aí. Gratidão. Eu vou chamar o Cláudio ali, vou botar um badian de fundo, né? O programa foi especial, teve um atrasinho, mas quinta-feira que vem a gente tá de volta com mais Himalayas Connection. Gratidão, povo em pé, pelo apoio nesse 1 ano e meio quase de parceria, e desde sempre o Himalayas Connection conta com o apoio da Annapurna Cozinha Sutil, Jai Mataji, Alak Niranjan, Om Namah Shivaya.